Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acho que eu ouvi a voz de Murilo. Ouviu, professor? Já dei bom dia. Isso aí, então. Que eu entrei aqui, na hora que eu entrei só apareceu o dia. Aí eu imaginei que era sua voz. É isso aí, galerinha. Bom dia, Babi. Bom dia, Murilo. Bom dia, Letícia. Bom dia, Carol. Bom dia, Camille. Bom dia, Felipe. Bom dia, Brenda. Bom dia, Natália. Bom dia, Bianca. Felipe, você está assistindo a aula lá com a gente à noite, Felipe? Nem tô, velho. Bom dia, chefe. Ô, tio, achei que era você que estava lá. A Aninha está assistindo lá. Inclusive, todos estão convidados também. Fique à vontade. Eu vi esses dias aí. Isso aí, eu vi lá você por lá. Fique à vontade, tio. Sempre bem-vindo. É isso aí, galera. Enquanto a galera ainda está chegando aí, deixa eu ajustar aqui nossas coisas. Deixa eu abrir aqui nosso quadro, nossa apostila. Semana passada foi dia 7. Foi dia 7. Isso aí, estávamos vendo estatística, medidas de dispersão. Vimos desvio médio, variância e desvio padrão. Vamos praticar um pouquinho isso aí agora, para a gente poder avançar e depois retornar para a nossa geometria. Bom dia, Kevin, que eu não falei. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Natália. Bom dia, Brenda. Bom dia, Bianca. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É isso aí. Share screen. Bom, foi isso que nós vimos na semana passada. Enquanto isso, deixa eu abrir a sua apostila. Vamos lá. Pré-uni. Pré-uni, matemática. Se eu não me engano, é livro 3. Livro 3, matemática 4. Livro 3, matemática 4. Livro 3, matemática 4. Vou só buscar a página aqui direitinho para nós. Beleza. Estamos na página, livro 3 mesmo, tá? Matemática 4, estamos na página de número 60. Página de número 60. Página de número 60. Então, só para relembrar o que nós vimos, vimos as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, antes de qualquer coisa, precisa que você calcule a média aritmética. Então, você precisa calcular a média. Por quê? As medidas de dispersão mostram para a gente o quanto os nossos valores estão se afastando da média, o quanto eles estão dispersos em relação à média, ok? Então, teria esse sinônimo, dispersos, afastados, ok? Mas sempre com relação à média. Então, nós vimos como calcula desvio médio, vamos relembrar, como calcula depois a nossa variância, e a variância a gente viu que é um cálculo que se faz para chegar no desvio padrão. Desvio padrão é que é o importante. Mas a gente calcula a variância e com o resultado da variância basta apenas tirar a raiz quadrada desse valor encontrado que a gente chega no desvio padrão. Beleza? Então nós vamos relembrar isso aí hoje através dos nossos exercícios da nossa apostila.
Então, vamos lá. Ctrl V. Hoje, então, é dia 13/8, estatística. E nós vamos começar, meus queridos, na página de número 60, atividades propostas número 1. Página 60, vou até hoje pegar o título aqui, ó, atividades propostas, número 1. Tá aí. Começaremos com essa criança aqui da sua página de número 60. Vou até colocar a página aqui. É página 60. Ok. Ali está. Ah, caramba, não é essa número 1, não. Perdão. Não é essa aqui que eu quero começar, pelo menos. Está longe de ser essa. Nós fizemos a número 4. Nós fizemos a número 6. 4 e 6. Ok. Nós vamos agora fazer a número 7. Número 7 dos propostos. Página 61. 7 dos propostos. Então, é página 61 e não página 60, como eu tinha colocado ali. Página 61. Bom, começa o enunciado assim. Aí depois passa para a página seguinte. E aí vai ficar difícil dar um print dessa tabela. Tem muita coisa aqui na frente. Peraí que eu acho que eu vou conseguir. Quase lá. Quase. Mas beleza. Aí tem a nossa tabelinha. Apareceu, vai ficar algo aqui na frente dela, infelizmente. Um pedacinho ali do quadrinho da apostila ficou na frente. Aí depois vem a pergunta da questão. E a pergunta diz assim. Beleza. Está aqui a questão da página 61, questãozinha de número 7. Então, quis começar por essa justamente porque na mesma questão ele traz para a gente os 3 cálculos das medidas de dispersão. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Gente, eu estou apresentando o quadro, não estou? Sim. Ah, beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Diz assim: o serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados os números de chamadas durante um período de 7 dias consecutivos. Então, no domingo, tiveram 3 chamadas telefônicas, na segunda, 4, na terça, 6, ok, durante 7 dias. Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as seguintes afirmativas. Aí ele começa aqui falando que o número médio de chamadas dos últimos 7 dias foi 6, ou seja, o número médio é a média aritmética. Então, começamos com o cálculo da nossa média. X barra média. Média, somar e dividir pela quantidade de elementos. Ok? Então, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar nessa tabela aqui quanto é que vale o nosso total. Total vai ser 3 mais 4, 7, 7 mais 6, 13, 13 com 9, 22, 22 com 5, 27, 27 com 7, 34,
34 com 8, 42. Ótimo. Então, nossa média é a soma total dividido pela quantidade de elementos que nós estamos somando. Nós temos 7 elementos aí. Então, nossa média, 42 por 7, é igual a 6. E ele disse aqui que o número médio de chamadas foi 6. Ou seja, a 1 é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, vamos ver quem que a gente consegue eliminar aqui. A letra C, que diz que somente a 2 e 3 são verdadeiras. Não, a 1 também é. A B a gente não elimina, a D a gente não elimina. Bom, só a C por enquanto. Não é letra C. Aí agora vem a fase 2, que é a variância nos dados. Meus queridos, com essa média, a gente viu que a gente tem que ver o seguinte: o quanto cada elemento, são medidas de dispersão. Dispersão é o quanto os nossos elementos estão se afastando em relação à média. Então, eu pego cada elementozinho desse e subtraio da nossa média. Então, nós vamos subtrair cada elemento desse da nossa média. Ok? Só que a gente vai pegar em módulo, a gente já viu, ok? Se afastar, não importa se você está se afastando para mais ou para menos, eu quero só o valor numérico. 3 e 6, eles estão se afastando 3 unidades. 4 em relação ao 6 está se afastando 2 unidades. O 6 em relação ao 6 não se afastou nada, ele está cravado em cima. O 9 em relação ao 6 está se afastando 3 unidades. O 5 em relação ao 6 se afastando 1 unidade. 7 em relação ao 6 se afasta 1. E 8 em relação ao 6 afasta 2. Ok, meus queridos? O que nós fizemos até o momento? Sim ou não? Fala comigo. Ok. Sim. Beleza. Então, veja que eu não estou levando em consideração sinal. Por quê? Eu só quero saber o quanto que meus elementos se afastam. Por isso se chama medidas de dispersão. Quanto eles estão se afastando, estão dispersos. Só que a variância, meus queridos, requer que a gente pegue cada resultado desse, cada dispersão dessa, e eleve ao quadrado. Então, a variância pede que a gente pegue essas dispersões e eleve ao quadrado. Então, se a gente elevar ao quadrado, fica 9, 4, 0, 9 de novo, 1, 1 e 4. E a gente some todo mundo. Por quê? Nossa variância, que tem símbolo S ao quadrado, beleza? Nós vamos pegar esse total, só que essas dispersões ao quadrado e somar. 9 mais 4, 13, mais 0 continua 13, mais 9, 22, mais 1, 23, mais outro 24, com mais 4, 28. Então, a soma dos quadrados das dispersões dá 28. E nós dividimos pela quantidade de elementos. 28 dividido por 7 dá 4. Essa é a nossa variância. Então, a letra B está corretíssima. A variância dos dados é 4. Então, observe que a variância, olha as etapas. Calcula a média. E essa média vai me dizer o quanto cada elemento se afastou da média, quanto ele está disperso. Só que a gente pega esses resultados e eleva ao quadrado. Com esses quadrados, a gente soma e divide pela quantidade de elementos. É a média dos quadrados das dispersões. Então, se a 2 está correta, meus queridos, a letra D não pode ser, que diz que somente a 1 é verdadeira. Letra D fica eliminada. E a A também, porque a A diz que somente 1 e 3 são verdadeiras. A gente viu que a 2 é verdadeira. Ficamos entre B e E. E agora, finalizamos o nosso cálculo. O nosso terceiro cálculo é do desvio padrão. O desvio padrão é só S. E o que eu faço? Pego a minha variância e tiro a raiz quadrada dela.
Então, se a minha variância deu 4, o meu desvio padrão é a raiz quadrada de 4, que dá 2. E aqui diz que o desvio padrão é raiz de 2. Não, desvio padrão é 2 apenas. Então, ficamos com a primeira verdadeira, a segunda verdadeira e a terceira falsa. Então, somente a 1 e a 2 são verdadeiras. A alternativa B é a resposta correta. Então, quis começar por essa, porque aqui a gente viu na mesma questão, a gente revisou os 3 cálculos de uma única vez. Aliás, a gente só não fez desvio médio. Beleza? Então, tá aí a número 7. Entendido, meus queridos? Tudo bem? A questão 7. Sim ou não? Ei. Ei, fala comigo, gente. Fala comigo. Fala comigo, alguém, pelo amor de Deus. O que foi, professor? Tudo bem com relação à questão anterior? Entendido? Sim. Entendi. Ok. Mais alguém, meus queridos? Tudo bem? A questão número 7. Podemos seguir? Pode, tranquilo. Beleza, Eder. Show, Murilo. Beleza. Vamos à próxima, então. Bom, volto lá na sua apostilinha. Próxima questão. Deixa eu diminuir aqui, que está muito grande. Muito grande. Beleza. Meus queridos, agora uma questão de interpretação, a questão de número 3 dos propostos. Interpretação da nossa tabela. Continuamos na página 61. Tá aí. Agora é uma questão única e exclusivamente de desvio médio. Ele está querendo o desvio médio para esse conjunto de dados, esse conjunto de informações, mas requer que a gente interprete a tabela. Ok? Então vamos lá. Meus amigos, quando ele traz para a gente XI são os elementos que foram colhidos da tabela. Não me disse aqui no texto o que esses valores representam. Na questão anterior era a quantidade de telefonemas que as pessoas davam para uma concessionária. Aqui o texto não me disse. Só que os meus elementos são 5, 7, 8, 9 e 10. Não sei o que representa esses valores. Mas a coluna F representa a frequência com que esses elementos aparecem. E quando a gente fala em frequência na estatística, frequência é a mesma coisa que repetições. Ok? Então, quando ele diz que o elemento 5 ele tem uma frequência F igual a 4, ele está te dizendo, na verdade, que esse elemento 5, na verdade, ele apareceu 4 vezes na nossa pesquisa. Ok? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, o 5, depois o 5 de novo. Então, para não escrever o mesmo elemento várias vezes, a gente escreve na forma de tabela. Ok? E coloca a coluna frequência. O elemento 7, ele teve uma frequência 2, é como se ele tivesse aparecido 2 vezes. Como não? Ele apareceu 2 vezes. O elemento 8, ele apareceu 5 vezes. 5 vezes. O elemento 9 apareceu 4 vezes, a frequência dele, a repetição. E o elemento 10 apareceu 5 vezes, espero que caiba aqui, 10 e 10. Ok. Então, frequência, Fzinho, é a mesma coisa que repetição. Então, nessa tabela, na verdade, se eu tivesse que enumerar um por um dos elementos, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 20
elementos, 20 resultados, ok? E aí, não importa qual seja a medida de dispersão, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a média aritmética, sempre. E como tem repetições, a média aritmética que nós vamos calcular é a média ponderada. Onde, média ponderada, eu pego cada elemento meu e multiplico pelas repetições. As repetições são chamadas de pesos. O elemento 5 apareceu 4 vezes. É como se eu somasse 5 mais 5 mais 5 mais 5. Só que ao invés de escrever tudo isso, eu coloco 5 4 vezes. Mais. Agora vem o próximo elemento, que é o elemento 7, que se repetiu 2 vezes. Mais. Agora o nosso elemento 8, que se repetiu 5 vezes. Mais. Agora o nosso elemento 9, que se repetiu 4 vezes. Mais. Agora o nosso elemento 10, que se repetiu 5 vezes. Ótimo, aqui estou somando todo mundo. E agora nós vamos dividir pela quantidade de elementos. E a quantidade de elementos a gente viu que são 20. Mas a quantidade de elementos também pode ser dada pela soma das repetições, a soma das frequências. 4 mais 2 mais 5 mais 4 mais 5. A gente chama essas repetições de pesos, ok? O elemento 5 teve peso 4, significa que o elemento 5 repetiu 4 vezes, uma frequência 4. O elemento 7 teve peso 2, o elemento 8 teve peso 5, assim por diante. Então, com isso, a nossa média aritmética será... Aliás, deixa eu colocar aqui na frente para eu ganhar espaço. A nossa média, então, ficará com o seguinte resultado. 20 mais 14 dá 34. 34 com 40 dá 74. 74 com 36. 74 com 36 dá 110. 110 com 50 dá 160. Eu creio que seja isso. Dividido pela soma dos pesos. E a soma aqui, acho que está dando 20, se eu não me engano, que a gente tinha visto. 20. Então, essa divisão é igual a 8. Então, a média desses resultados vale 8. Sempre começamos com a média. Ok? Agora, o que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte. Bom, igual nós fizemos na questão anterior, a gente vai ver agora quanto cada um desses elementos se afastou da média, porque são medidas de dispersão, medidas de afastamento, ok? Então, o nosso desvio médio, primeiro eu tenho que ver isso aqui, ó. O elemento 5, ele se afastou da média 3 unidades, só que lembre-se que a gente tinha 4 elementos 5, ok? Então, deixa eu até escrever desse jeito aqui, ó. O elemento 5, ele vai se afastar da média, ó, 5 menos 3. Ele se afasta 2 unidades da média. Esses dois elementos 7, eles se afastam da média 1 unidade. Os nossos elementos 8, eles não se afastam nada da média. Eles estão exatamente em cima da média. Os meus elementos... Professor, Oi. Pode falar. por que no 5 você colocou menos 3 e nessa você está colocando menos 8? Oh, desculpa. É que o resultado era 3. Perdão, Murilo. O 5, ele se afastou 3 unidades. Aí eu primeiro fui ver se eu não estava entendendo errado, Não, mas eu que já coloquei o resultado ali direto. Foi mal. Aqui ele se afastou 1. Ó, acabei vacilando aqui também. Ó. O elemento 9 se afastou 1 unidade da média.
E o elemento 10, com relação à nossa média, que vale 8, se afastou 2 unidades. Ok. Então, como é que se calcula o nosso desvio médio? Desvio médio, diferente da variância, porque olha só, na variância a gente viu quanto cada um se afastou, só que na variância, como tem esse expoente 2, a gente elevou ao quadrado. No desvio médio, não. Eu vi quanto cada um se afastou? Ótimo. Eu vou somar esses afastamentos. Desvio médio não precisa elevar ao quadrado. Inclusive, essa é a única diferença entre desvio médio e variância. Porque na variância a gente pega esses desvios e eleva ao quadrado. No desvio médio, não. Então, os primeiros elementos se desviaram 3 unidades. Só que esse desvio de 3 unidades, ele vai se repetir 4 vezes, porque eu tenho 4 elementos que se desviaram 3 unidades. Depois, eu tenho 2 elementos que se desviaram 1 unidade apenas. Então, desvio 1, isso aconteceu para 2 elementos. Depois eu tive 5 elementos que não se desviaram absolutamente nada. 5 elementos que tiveram desvio 0. Depois, eu tive 4 elementos que tiveram desvio 1 unidade apenas. Desvio 1. 4 elementos que tiveram desvio 1. 4. E, por fim, nós tivemos 5 elementos que se desviaram 2 unidades. Então, 2 unidades, tivemos 5 elementos. Pronto. Somamos todos os nossos desvios, então vamos dividir agora pela quantidade de elementos. A gente já viu que ao todo foram 20 elementos. Então, o nosso desvio médio vai ficar 12, com mais 2, 14, com mais 0 continua 14, com mais 4 dá 18, com mais 10, 28. Então, ficou 28 sobre 20. 28 sobre 20. Se eu simplificar isso aqui por 2, vai ficar 14 sobre 10. E eu simplifiquei por 2, porque depois divisão por 10 é só acrescentar a vírgula. 14 por 10, 1,4, alternativa D. Então, questão anterior, desvio, nós vimos variância e desvio padrão. Todos os cálculos têm que começar com a média aritmética simples, ou ponderada, tanto faz, média. Porque essa média é quem vai me dizer o quanto os meus elementos estão se desviando. Ótimo. A gente vai e obtém o desvio. Se eu quero calcular só o desvio médio, eu somo esses desvios e divido pela quantidade. Agora, se eu quero a variância, eu preciso, antes de somar, elevar os desvios ao quadrado, porque a variância tem esse quadradinho aqui. Então, elevo os meus desvios ao quadrado. Aí sim, eu vou somar e dividir pela quantidade de elementos. Mas o desvio médio não. É só somar os desvios. Essa é a única diferença entre os dois. Beleza? Então, essa foi a nossa questão de número 3, para a gente poder, então, relembrar em definitivo como se calculam os 3 elementos: desvio médio, variância e desvio padrão. Quiser esse aqui que eu não entendi. 13 do 8. Vamos ao próximo, meus queridos. Vamos ao próximo. Beleza? Deve ter uma outra página falando assim, medidas de dispersão a aprofundamento. É isso aí, com certeza. Vamos lá. Página 62, eu acho agora. Exercício de sala número 1. A gente entrou já no próximo capítulo, na aula 2. Só que o próximo capítulo continua sendo o mesmo assunto, só que ele coloca como aprofundamento. Na grande verdade mesmo, a matemática 4 tem pouco conteúdo, só que ele faz esse conteúdo render para durar 6 apostilas. Ok?
Então ele coloca lá um assunto em 3 capítulos. Aprofundamento 1, aprofundamento 2. É mais ou menos assim. Tem muito pouco assunto dentro da matemática 4. Então, meus queridos, página de número 62. Deixa eu colocar aqui, página 62, exercício de sala número 1. Diz o seguinte: uma empresa de software registrou durante uma semana comercial o número de ligações recebidas em sua central de suporte. Ou seja, parecido com a questão retrasada. Ao fim do relatório foram registrados 20, 23, 25, 27 e 30. Deixa eu colocar isso aqui numa lista. Observe que os meus elementos não se repetiram. Então, não preciso colocar isso numa tabela. E além de ter sido poucos elementos, então nós vamos listar esses elementos. 20, 23, 25, 27 e 30. Ok? Está aqui. São só 5 elementos. E aí, o texto está nos pedindo variância. Ótimo. Não importa o que está sendo pedido, o primeiro cálculo obrigatoriamente tem que ser a nossa média. Então, nós vamos somar todo mundo e dividir pela quantidade de elementos. 20, mais 23, mais 25, mais 27 e mais 30. Somamos todos e dividimos pela quantidade de elementos, que são 5 elementos apenas. Então, nossa média ficará 43, 43 com 27 dá 70. 70, deixa eu ver, 70. 70 com 25 dá 95. E 95 com 30, 125. Dividido por 5, isso dá 25. Nossa média, então, valendo 25. Ok? Beleza. Agora, vamos à nossa variante. Aliás, pegou a média, volta para a sua lista e veja quanto cada um se desviou em relação à média. Então, agora nós vamos ver as dispersões. Dispersões, o quanto cada um se desviou em relação à média. Ok? Se a média é 20, o primeiro elemento se dispersou 5 unidades, se desviou 5 unidades. O segundo, 23, em relação à média 25, desviou 2 unidades. O terceiro não desviou nada, ele está exatamente igual à média. O quarto elemento se desviou 2 unidades em relação à média, 27 para 25, 2 unidades. E o terceiro se desviou 5 unidades em relação à média. Então, essas foram as dispersões, o quanto cada elemento se afastou em relação à média. Só que na variância, meus queridos, não esqueça que variância é o nosso S ao quadrado. Então, eu tenho que pegar essas dispersões e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado, o 2 ao quadrado, o 0 ao quadrado, o 2 ao quadrado e o 5 ao quadrado. Se fosse só desvio médio, era só somar as dispersões, mas a variância tem esse quadrado aí para a gente acrescentar. Isso vai ficar 25 com outro 25 dá 50. Com mais 4, 54, com mais outro 4, 58. Então, ficou 58 dividido por 5. Bom, segundo as alternativas, eu creio que dá 11,6. Porque 55 dividido por 5 dá 11. 58 é um pouquinho mais, então creio que dá 11,6 sem precisar ficar fazendo divisões. Está aqui a nossa variância, 11,6, alternativa B. Tudo bem, meus queridos? Fala comigo, bebê. Tudo certo.
Opa, maravilha. Vamos à ultimazinha. Dá tempo para a última. A ultimazinha de hoje. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Ainda na página de número 62, na parte de aprofundamento, na verdade são só uma outra bateria de questões. Não tem a ver com ser mais difícil ou menos difícil. Ok? Vamos lá. Essa aqui do Enem, eu quero fazer com vocês. Por quê? Meus queridos, normalmente, quando essas medidas de dispersão caem no Enem, elas caem de maneira mais, não quantitativa, mas sim qualitativa, para você avaliar os resultados e não simplesmente calcular. Porque olha só o que diz a questão. Essa aqui acho que foi a mais recente, inclusive, 2016, 2015, não me lembro. Mas eu acho que foi a mais recente sobre medidas de dispersão. Ele diz assim, se alguém até nesse meio tempo puder pesquisar para mim, colocar o enunciado para ver que ano que caiu essa questão, eu agradeço, tá? Mas diz assim, em uma corrida de regularidade, a equipe campeã, corrida de regularidade, isso é importante. A equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Ok? Ou seja, quanto mais regular o pessoal for. Um campeonato foi organizado em 5 etapas. E o tempo médio da prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos. Beleza. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Ok? Então, veja que o tempo médio da prova foi indicado, ou seja, foi dado a média desta prova. Ok? O tempo médio. Aí ele te deu a moda, que é só para te distrair, mas é isso aqui que me interessa, o desvio padrão. Porque ele está perguntando para a gente qual foi a equipe campeã. Ok? A equipe campeã. Observe, meus queridos, que quando se fala em regularidade, ok? Ele disse que a equipe campeã é aquela que mais se aproxima do tempo fornecido. Porque olha só o que acontece, gente. Se a gente tem aqui o valor da média, ok? Bom, quanto mais eu me afasto da média, significa que eu estou realizando uma prova ruim, ok? Então, se afastar da média significa que eu não estou fazendo uma boa prova. Quanto mais próximo eu estiver da média, então significa que eu estou executando uma boa corrida. Joia? Então, meus queridos, ele deu para a gente o desvio padrão. E o desvio padrão tem essa característica qualitativa. Quanto maior é o desvio padrão, significa que mais você está se afastando da média. Quanto menor for o desvio padrão, significa que mais próximo da média você está. E se você está mais próximo da média, você está mais regular. Seus resultados estão mais coerentes em relação à média. Então, quando desvio padrão caiu no nosso Enem, ele caiu analisando isso daí. Não é para você calcular, é para você avaliar os resultados. Então, se você está analisando regularidade, você é regular se você estiver mais próximo da média. E quanto mais próximo da média, significa que você se desviou menos. Então, quando você tem um menor desvio padrão, menor desvio, significa que você tem maior regularidade. E é isso que a questão está avaliando.
regularidade. Então, a equipe campeã foi a equipe 3, porque teve o menor desvio padrão. Foi a equipe mais regular possível. Beleza? Então, repito, das vezes que caiu desvio padrão no Enem, não foi para cálculo, foi para avaliar os resultados do desvio padrão. E eles querem dizer isso. Quanto menor, mais regular você é. Quanto maior o desvio padrão, mais irregular você é. Beleza? É isso, então, que diz a nossa questão. Alguém encontrou que ano que foi isso? Alguém fez essa pesquisa para mim? Que ano que foi essa questão ou não? Pelo visto, não, né? Somente esteja no chat. Que eu não estou conseguindo acessá-lo. Deixa eu ver aqui. Ninguém pesquisou isso para mim. Obrigado, hein? Obrigado pela moral que vocês me dão. Para falar de Neymar e o caramba, bicho, vocês ficam com fogo nesses rabicó de vocês, né, bicho? Para fazer uma simples pesquisa no Google, vocês nem se mexem, né? Obrigado pela moral, beleza? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, nos vemos amanhã. Até.